Ex-médico Roger Abdelmaci, internado em hospital particular de Taubaté, pode receber alta amanhã. Justiça da cidade concedeu prisão domiciliar ao ex-médico. Ele cumpre pena por estupro de 37 mulheres. Professor de música de São Sebastião é preso por estupro. Ele e uma aluna de 13 anos foram encontrados nus dentro de um carro numa estrada em Caraguatatuba. Novo caminho. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanha as obras do corredor que liga as rodovias Carvalho Pinto e Oswaldo Cruz. Agora nós vamos aproveitar bastante a seca, esse período de inverno, para a parte de terraplanagem poder ganhar o máximo aqui de rendimento. Doação de volta. Coleta de sangue é retomada em Taubaté, mas o serviço é feito apenas 2 vezes por semana, com capacidade máxima de 60 bolsas. No primeiro dia, muita gente quis ser solidário. Sempre venho. Então, como fechou, não podia doar. Como eu fiquei sabendo que estava doando, eu voltei. Salva vidas, né? É necessário que a gente doe, né? Campanha de vacinação. Amanhã é o último dia para se prevenir contra a gripe e começa a chamada para prevenção contra o HPV. Crianças e adolescentes são o foco da campanha. Fique com a gente. O Band Cidade começa agora. Olá, boa noite. Boa noite para você. Continua internado no hospital particular de Taubaté o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 mulheres. Ele cumpria pena na P2 de Tremembé e conseguiu na justiça o direito à prisão domiciliar. O ex-médico volta então para casa assim que receber alta. Então por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Sandra Riva, que está em frente ao hospital particular onde está internado, né, o ex-médico. Sandra, muito boa noite. A possibilidade dele receber alta e, enfim, poder voltar para casa acontece quando? Oi, Janda, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Pois é, olha, hoje a confirmação oficial da diretoria administrativa do hospital particular aqui de Taubaté é que hoje Roger Abdelmaci não vai receber alta. Durante toda a manhã, desde as primeiras horas da manhã, havia expectativa para a saída dele, né, em direção a uma prisão domiciliar, mas a diretoria administrativa do hospital acabou confirmando essa informação no finalzinho da tarde de hoje. Eles disseram que o médico fez uma avaliação de Roger Abdelmaci por volta do meio-dia e aí avaliou que ele não receberia alta hoje, mas há a possibilidade dele receber alta novamente amanhã e seria mais ou menos por esse horário, meio-dia, mas ainda não há confirmação aqui do hospital. Durante toda a manhã a imprensa continuou aqui aguardando a saída de Roger Abdelmaci. Não houve movimentação no quarto dele, quarto de número 212, ele está sozinho lá e segundo as pessoas que circulam, né, pelo hospital, a gente não teve acesso qualquer próximo, né, da sala dele, do quarto dele, mas dizem que ele está numa cadeira de rodas, recebendo atendimento de enfermeiras, né? Tudo indica que ele deve receber, portanto, essa alta nesta sexta-feira. Também não há informações sobre visitas. A gente, durante toda a tarde aqui, pelo menos, os advogados de Roger Abdelmaci, ou até mesmo a mulher, a Larissa, ex-procuradora, não passou aqui por nenhuma das entradas do hospital. Aliás, o hospital teve até uma restrição, né, em uma das entradas para os próprios funcionários, foi fechada a parte do ambulatório, né, porque por lá havia alguma participação da imprensa, então por isso que foi restrita aquela área. Então, pelo menos hoje a confirmação é de que ele não vai receber alta. Uma informação importante também, hoje, por volta das 11 horas da manhã, agentes penitenciários colocaram a tornozeleira eletrônica em Roger Abdelmaci para ele assim seguir em prisão domiciliar, ou seja, desde o dia 18 de maio, quando ele está aqui internado, nesse período, havia uma escolta de agentes no local, né, de policiais, militares, já que ele era o interno da penitenciária de Tremembé. Mas agora, com essa decisão da justiça de que ele vai seguir por prisão domiciliar, então agora ele não mais é acompanhado por essa escolta. Ele está num quarto, não há nenhuma restrição ao quarto dele e ele é tratado como se fosse um paciente comum, como disse mesmo o hospital aqui particular de Janda e Baldim, e a gente acompanha essa movimentação aqui no hospital em Taubaté. Tá certo, Sandra. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Baldim, é uma situação revoltante, né?
que preocupa, principalmente porque a gente vê a justiça tendo vários pesos, porque esse benefício nem sempre é concedido às outras pessoas, né? Que também possuem doenças graves e continuam presas, né? Pois é. Os abusos sexuais cometidos por Roger Abdelmaci começaram em 1995, dentro da clínica dele durante as consultas. O ex-médico chegou a ser referência, inclusive, nos procedimentos de fertilização no país e era procurado por mulheres de todo o Brasil. Desde 2014, ele cumpria a pena na penitenciária de Tremembé e estava internado num hospital em Taubaté desde maio deste ano. Na clínica de um dos profissionais mais renomados do Brasil em fertilização, mulheres buscavam o sonho de ser mãe. Mas muitas delas viveram um pesadelo nas mãos do ex-médico Roger Abdelmaci. Nojo! Eu tenho nojo desse homem, eu tenho medo, vontade de vomitar. Um profissional acima de qualquer suspeita, estampava páginas de revistas, figura presente na mídia. Era referência no procedimento de reprodução humana que lhe rendeu a fama. Mas Abdelmaci ficaria ainda mais conhecido pelos seus crimes. Contra ele estão os relatos de estupro de 37 pacientes entre 1995 e 2008. Segundo as vítimas, os abusos aconteciam durante as consultas. Eu tinha pesadelo à noite, eu acordava assim, às vezes eu acordava gritando, às vezes eu acordava transpirando, de medo de ver aquela cena. Em 2010, o ex-médico foi condenado a 278 anos de prisão por 48 crimes de estupro. A sentença foi revista e a pena reduzida para 181 anos no papel, porque pela lei ele iria cumprir apenas 30 anos. A prisão do ex-médico foi decretada em 2011, mas ele fugiu do país. Foi encontrado 3 anos depois em Assunção, no Paraguai, onde vivia cercado de luxo. Ao ser preso, chorou. Por favor, pelo amor. Já conversou bastante com Roger Abdelmaci conseguiu autorização para cumprir pena em regime domiciliar. A decisão foi da juíza Sueli Zeraik, de Taubaté. O benefício foi concedido devido às condições de saúde do ex-médico, internado desde o dia 18 de maio com broncopneumonia. Se esse monstro sai da cadeia, ele vai fugir de novo, como ele já fez, e aí é que a gente não vai conseguir levar os processos adiante. O que essa sentença fez é uma sentença de morte para nós, porque estamos doentes, temos pânico dele, agora ele tem acesso à internet, a Facebook. E os abusos continuam. Um professor de música de 31 anos foi preso em Caraguatatuba por estupro de vulnerável. Ele foi encontrado ontem na estrada Pirassununga, dentro de um carro, com uma aluna de 13 anos. Os dois estavam nus. A menor disse aos policiais que o professor a teria chamado somente para conversar e aí depois, no local, retirou as roupas dela. O homem trabalhava desde o início do ano como professor de bandas e fanfarras do projeto Música na Escola da Prefeitura de São Sebastião. Ele foi desligado da administração. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve hoje em Taubaté para acompanhar o andamento da obra que liga as rodovias Carvalho Pinto e Oswaldo Cruz. A construção desse trajeto estava prevista para terminar no ano passado, mas o processo ainda está na metade. As obras chegaram até ser ameaçadas quando o Ministério Público alegou que poderiam causar danos ambientais. Mas agora a previsão é de que a partir de março de 2018, os motoristas tenham uma nova alternativa para chegar ao litoral norte, desviando da Via Dutra. Com pouco mais de 50% dos trabalhos concluídos, a obra que vai ligar a rodovia Carvalho Pinto até Oswaldo Cruz recebe agora os serviços de terraplanagem, etapa que foi acompanhada de perto esta manhã pelo governador Geraldo Alckmin. Está indo bem, eu acho que agora nós vamos aproveitar bastante a seca, esse período de inverno, para a parte de terraplanagem,
poder ganhar o máximo aqui de rendimento. Mas nós vamos entregar dentro do prazo. As obras são de responsabilidade da Ecopistas, concessionária que administra a rodovia. O investimento total é de 322 milhões e 800 mil reais para um trecho de quase 11 quilômetros de extensão. Depois que a obra estiver pronta, os motoristas que trafegarem pela rodovia Carvalho Pinto não vão precisar pegar a Dutra para acessar o litoral norte. Isso vai possibilitar um ganho de tempo de cerca de 15 minutos durante a viagem. Ela vai reduzir o tempo e a distância também, evitando, principalmente nos períodos de temporada, o acesso pela Dutra e possivelmente os congestionamentos que ocorrem lá também deverão reduzir. A obra começou em 2014 e a ideia inicial era concluir o novo trajeto em 2 anos. Porém, antes dela começar, em 2013, a Prefeitura de Taubaté fez um pedido para afastar a construção das vias do perímetro urbano. A Ecopistas teve que refazer os projetos, o que causou a demora no andamento da obra. Agora, o prazo para finalizar é março do ano que vem. Em função do pedido da Prefeitura para que o eixo fosse deslocado para mais longe da cidade, nós tivemos que refazer e apresentar novas propostas de traçado para a agência, para a Artesp, para que a obra pudesse ser começada. E com isso, todo o processo de licenciamento, desapropriação também precisou ser recomeçado. Em novembro de 2016, o Ministério Público tentou paralisar a obra, alegando que poderia causar impactos ambientais no trecho, como a canalização de nascentes e a extinção de animais nativos, mas o pedido foi negado no início do ano. O diretor-geral da Artesp garante que esse contratempo não atrapalhou a continuidade dos trabalhos. Essa obra teve um cuidado muito grande para fazer todas as mitigações necessárias. Então, garantia de um traçado que preserve toda a expansão da cidade de Taubaté, a preocupação toda com as questões ambientais, então passagens de fauna foram criadas, toda a parte de drenagem e toda a parte de locomoção dos moradores entre a rodovia, então passagem de proprietários da cidade. Então, tudo isso foi tratado e mitigado na obra e a obra teve todo um cuidado para isso. O governador também falou sobre outros temas importantes para a região, como investimentos na área da saúde e o aumento de efetivo policial. Nós temos mais 2.000 policiais fazendo curso. Tivemos uma formatura agora no começo do ano e já temos outra turma já para se formar. E 686 policiais civis e técnico-científico na Cadepol. No máximo setembro nós teremos mais 686 policiais, delegados, investigadores, escrivães e polícia técnico-científica. Já inauguramos o AME de Lorena, que está tendo boa resolutividade, extremamente bem avaliado. E temos 2 novos hospitais na região, que é São José dos Campos, está com 70% da obra, e Caraguatatuba, para o litoral norte. Geraldo Alckmin esteve também em Piquete, onde visitou a unidade mista de saúde na entrega da carreta Mulheres de Peito. E passou por Caçapava para participar da entrega das obras de melhorias da SP-103 entre Caçapava e Jambeiro. No próximo bloco, a vacinação contra a gripe termina amanhã, hein? E o desafio é imunizar 40% das gestantes que ainda não receberam as doses. E a coleta de sangue é retomada em Taubaté. No primeiro dia, muita gente quis ser solidária. Hora certa para vocês, 7h03. O Band Cidade volta em instantes.